Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que tem ecoado no meio, que é a questão da cultura de paz nas escolas. Essa cultura de paz, nós não devemos esquecer que por si só, a paz já é um valor humano universal garantido pela ONU. Muitas vezes essa busca de paz, ela tem chegado cada vez com intensidade na sala de aula, aonde essas diferenças elas ecoam, gritando por o respeito pela sua maneira de ser e de agir. É com base nesse tema que nós vamos falar um pouco hoje dessa questão dessa cultura, aonde cada um precisa ser aceito, cada um tem essa necessidade de ocupar o seu espaço na sociedade e para ocupar esse espaço na sociedade, eu preciso ter essa paz interior, porque com a mente aflita, eu não consigo me posicionar diante dos contextos, eu não consigo ser quem eu sou diante da realidade da vida que eu estou. Se você se identifica com esse tema, você gosta, eu te convido a permanecer, porque é com base nele que nós vamos falar um pouco sobre essa realidade e essa cultura de paz. Quando a gente fala em cultura de paz, essa paz ela se enraiza, ela se estrutura, ela se fortalece aonde existe o respeito pelas diferenças. A gente sabe que na sala de aula, eu com a jornada de mais de 20 anos nesse campo, eu tenho me deparado com situações em que esse grito de alerta, esse grito de paz, esse grito pelo respeito pela diferença, ele tem sido constante. Como assim? Porque a paz por si só, ela se enraiza num ponto muito importante, aonde existe esse respeito pela diferença, pela maneira que eu sou, pela maneira do meu sentimento, pela maneira de eu me expressar. E muitas vezes a gente acaba vivendo esses conflitos na realidade com esse grito de alerta. Mas que cultura de paz é essa que eu sempre busco, que eu não tenho o meu lugar garantido na sociedade? O que acontece comigo, o que acontece no meio que eu estou inserido, que por mais que eu procure saber aonde eu possa estar, eu não me encontro. Essa cultura de paz e justamente com esse grito de alerta. Eu preciso me sentir pertencente ao meio que eu vivo, porque caso contrário, eu não me sinto inserido. E uma vez que eu não me sinto inserido e não faço parte do contexto, eu vou sempre buscar modelagem, ou seja, aquele meio de convívio onde me sinta pertencente, onde eu me sinta seguro, onde eu possa me expressar da forma que eu sou, da forma que eu quero ser e estar naquele ambiente. Esses conflitos, essas buscas dessa cultura de paz, ela é constante, porque nós percebemos que os jovens, cada vez mais, eles querem fazer essa busca do novo, viver com a diferença. Nós vivemos em um mundo social onde existe o admirável mundo novo. As coisas, essa busca pelo prazer imediato, tem chamado muita atenção. Mas muitas vezes essa busca, quando ela não é bem planejada, ela não é bem assessorada, você, ao invés de buscar uma paz, você busca mais conflito para dentro de si. De que forma? Porque a cultura de paz é um ambiente onde essas diferenças ela ocupa os seus devidos lugares. É aonde eu sei que o outro, pela sua maneira de ser, ele é daquele jeito. Então, também ele acaba ocupando o seu lugar nesse ambiente, e nesse ambiente eles acabam convivendo também em pares. A questão do respeito, a questão de saber respeitar a diferença uns dos outros. E essas diferenças, ela acontece a partir do momento que eu aceito o outro da forma que ele é, a partir do momento que o meu olhar é um olhar humanizado, a partir do momento que naquele ambiente, naquela sala de aula, naquele contexto geral, ambos conseguem conviver
em harmonia. Essa é a questão. Conviver em harmonia em busca do equilíbrio. Porque nessa mini sociedade que eu gosto de chamar de sala de aula, é onde, nesse pequeno ambiente, os conflitos acontecem com muita frequência. E às vezes esses sinais eles são dados minuciosamente, constantemente. E quando eu não tenho esse olhar meio ativo, direcionado para esse respeito pela paz, para esse respeito pela diferença, muitas vezes essa cultura de paz ela acaba virando em conflito. Por quê? Porque a paz em si já é a busca pela solução desses conflitos, esses gritos de alerta, essas buscas incessantes pela minha existência. Porque o ser humano ele tem uma necessidade de existir e de se sentir pertencente ao grupo. É claro, naquele pequeno modelo de sociedade que eu chamo de sala de aula, existe o futuro médico, existe o futuro enfermeiro, existe o futuro engenheiro, e por afinidade eles vão se agrupando. Porque essa modelagem de mini-sociedade que eles vivem na sala de aula é um modelo de sociedade futura que eles vão conviver lá fora. E muitas vezes, aonde não existe esse espaço para essa troca de experiência, essa busca da cultura de paz interior, essa busca pelo saber quem eu sou, aonde vou e com quem vou, é aonde começam a gerar os conflitos internos. É muito importante que, diante de todo esse contexto, essa cultura de paz ela não seja simplesmente um caso pontual. Ela tem que ser uma visão ampla e constante, porque eu preciso trabalhar a cada dia essas questões sempre visando o meu melhor, porque nesse ambiente onde os conflitos eles são constantes e a gente tem se deparado nos últimos tempos a violência contra eles mesmos, violência contra alguns professores, violência dentro do seu próprio ambiente familiar. E essas questões, elas precisam ser trabalhadas, cada um no seu devido tempo, porque por mais que as situações elas sejam parecidas, mas elas nunca são iguais, porque temos que ver qual é o contexto social que essa criança está inserida, qual é o modelo de família que ela vem para a escola, que ela traz para a escola, e nesse meio dessa mini sociedade que eu falei, ela acaba não se sentindo pertencente àquele meio. Por quê? Às vezes existe até um próprio conflito do padrão de comportamento que ela tem dentro de casa e que muitas vezes na escola ele precisa ser lapidado para que ela se sinta pertencente àquele meio. E aí já começa a haver aqueles conflitos de cultural, né? Podemos dizer assim. Tá, mas minha família, o meu contexto social, meu contexto familiar é esse. Qual é o caminho a seguir? E nesse ponto que não existe o certo e o errado, existe a busca pelo equilíbrio, porque ambos precisam andar juntos. Eu não posso falar, não, a partir de hoje você vai deixar de fazer isso, porque não é viável para você. A partir de hoje você vai começar a fazer isso. Não, eu tenho que procurar fazer o equilíbrio. Cada vez que eu vou substituindo um hábito por um novo comportamento, criando uma modelagem na minha mente e eu vou acabar construir esse tipo de modelagem social, esse equilíbrio dentro da minha essência. Então, a partir daqui, eu começo a agir dentro dessa minha cultura de paz. A paz, ela começa a acontecer a partir do momento que esses barulhos internos dentro de mim, existe a resposta. E essas respostas, elas não vêm de fora, são provocadas dentro de mim, na minha maneira de pensar, no ambiente que eu estou inserido, como eu devo me comportar, como eu devo me dirigir a outra pessoa, porque da mesma forma que eu almejo respeito, eu também preciso respeitar o outro. Porque essa sociedade é uma via de mão duplas. Eu não posso só simplesmente querer, mas eu tenho também que ofertar aquilo que eu quero. Toda vez que eu oferto, a gente acaba também recebendo na mesma proporção. Não adianta, eu gosto muito de uma frase que diz assim: se a vida te der um limão, faça dela uma limonada. Mas eu te faço um questionamento: e se você for o próprio limão? Como que você vai fazer essa limonada?
Então, eu preciso também trazer esse conflito para dentro de mim, essas reflexões e procurar me policiar. Será que eu estou no caminho certo? O que eu quero? Não estou sendo eu mesma ou eu mesmo esse limão? E como que eu posso resolver isso? Aí é o X da questão. É você começar a olhar para as suas questões interiores, é você criar espaço para debater as suas ideias. Hoje em dia existe o espaço, existem as questões que são discutidas no projeto de vida, aonde você manifesta os seus questionamentos, os seus poderes, a sua essência em si, para discutir em pares quais são os caminhos mais viáveis para minimizar e criar essa cultura de paz no ambiente familiar. Porque a partir do momento que eu consigo trabalhar essas questões internas dentro de mim, tudo torna-se mais viável, você já não começa a ver o outro como se fosse o seu inimigo, você já começa a formar relações mais saudáveis, lembrando que essa relação, essa modelagem, ela acontece primeiro dentro de mim. Então, quando eu começo a trabalhar essas questões de conflito primeiro dentro de mim, essa harmonia, ela começa a se estabelecer dentro do ambiente escolar, você acaba criando um ambiente muito mais saudável, muito mais harmonioso, e você próprio já se sente inserido naquele modelo. Então, muitas vezes, esses questionamentos, essas provocações pela cultura de paz, por mais que elas sejam um direito universal, você tem que trabalhar essa cultura de paz em você. Não é buscando fora, mas buscando dentro, muitas vezes, aquelas respostas que você tanto busca, mas de uma forma errada. Então, quando você trabalha esses questionamentos, trazendo para a consciência que eu também faço parte desse processo, e o qual eu estou inserido, eu me transformo a partir do momento que eu busco essa resposta dentro de mim, aí começa a existência da cultura de paz. Porque a paz é um equilíbrio, é essa busca pela harmonia dentro de mim. É eu saber lidar com os meus conflitos, é eu saber lidar com as minhas dores emocionais, porque não adianta eu simplesmente sentir a dor, mas não ter a ferramenta adequada para saber como lidar com ela. E é justamente nesse ambiente onde trabalha com as questões de a criança, que muitas vezes ela tem um processo de rejeição. Quando eu falo de rejeição, ela não se sentia inserida nesse contexto e muitas vezes o que ela faz? Ela foge daquela realidade. É aquele aluno que muitas vezes ele vai ficar escondidinho no fundo da sala, ele não quer que me toque, me deixe só, mas ele responde à medida que você argumenta ele num local mais reservado, porque é o jeito dele ser. Mas também existe aquele que tem a sensação de que foi abandonado, abandonado no contexto familiar, abandonado no contexto onde ele não se sente pertencente, ninguém olha para mim. Também existe aquele que muitas vezes ele, para não se deixar ser manipulado, ele manipula as pessoas. E aí é interessante que nesse mesmo ambiente você observa esse estudante, esse aluno, que ele acaba cutucando outros alunos para fazer determinadas situações. Ó, faz isso, faz aquilo, por quê? É uma forma dele manifestar a sua dor, chamando a atenção que ele quer ser visto, que ele quer ser notado, que ele quer que alguém olhe para aquela situação que ele está vivendo. Mas, por outro lado, você também se depara com aquele estudante, aquele aluno, que carrega em si uma sensação de humilhação. Qualquer coisa que fala é muito sensível, ele se machuca, ele se fere. E esses conflitos, essa busca de paz incessante, elas estão nas pequenas palavras, nos pequenos gestos que eles dão sinais que algo desconfortável naquele ambiente não está sendo legal. E por outro lado também, existe a questão daquele aluno que ele já sente a dor da traição, a dor da troca, a dor da injustiça, e percebeu que tudo isso está presente nesse pequeno modelo de sociedade chamado sala de aula. Então, eu como professor, educador e terapeuta, muitas vezes eu olho para essas questões dentro do ambiente da sala de aula e eu consigo
trazer aquele equilíbrio, porque eu consigo perceber como ele se sente naquele momento e como ele gostaria de ser abordado e como abordá-lo principalmente. Porque se você chegar, se aproximar de um estudante que aparentemente ele carrega esse sentimento de rejeição, essa busca de paz dele por essa rejeição, que ele dentro disso já é um conflito, quando você chega de uma forma muito, digamos, abrupta, né? Muito, de uma vez, muitas vezes você pode, ao invés de corrigir uma situação, piorar muito mais. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento de como aportar, como manifestar essa cultura de paz dentro desses alunos, aonde esse grito de alerta tem sido constante nos pequenos detalhes. Então, a partir de hoje, eu espero que você, cada vez que olhar para esse pequeno modelo de sociedade dentro da sala de aula, você carregue consigo essa sensação de que ali pode ter vidas precisando ser transformadas, tem vidas que carregam histórias de diferentes contextos, aonde nesse ambiente, muitas vezes, nós como educador, precisamos mediar esses conflitos. Ah, mas essa não é a minha função. Também, como educador, nós temos essa função de ajudar através da lapidação dos seus conflitos internos, da lapidação da memória, da lapidação pela busca do conhecimento, porque o conhecimento é a única ferramenta que transforma a vida. Mesmo nós não temos conhecimento adequado para tratar aquela situação, mas pela nossa experiência, pela nossa jornada de sala de aula, muitas vezes nós conseguimos mediar grandes conflitos e nós podemos até prever algumas situações que irão acontecer. E muitas vezes, diante de tudo isso, quando nós temos uma pequena ação, no como nós modificamos o comportamento, nós modificamos o hábito, a vida daquele aluno, daquele estudante se transforma. Você possivelmente já viveu experiências desse jeito, que uma simples palavra, uma simples questão que você deu aquele olhar mais atencioso fora daquele contexto, sem se expor, sem expor também o estudante. Você transformou aquele aluno, aquele estudante de uma forma tão ampla que possivelmente ele seja até hoje grato pelo seu olhar, pela questão que ele estava vivendo nesse momento. É claro que nós não temos esse poder de carregar o outro, mas pela nossa experiência, pela nossa fala bem colocada, pela palavra dita no momento bem certo, nós podemos resgatar vidas, porque nós somos vidas transformando outra vida. E só existe cultura de paz onde eu me sinto inserido. Só existe a cultura de paz onde eu tenho respeito pela diferença. Só existe a cultura de paz onde o meu olhar não é um olhar de acusação, mas é um olhar de transformação, de tal forma que diga: eu estou te vendo, eu estou te entendendo. Na hora que você quiser falar, eu estou aberto para transformação. E na hora que você começa a ver esse contexto geral, o ambiente da sala de aula, o ambiente na vida interna desse estudante, ele começa também a se transformar. Porque ele sabe que diante daquele contexto, alguém tirou um tempo do seu tempo para olhar e enxergar o que ele estava sentindo. Então, como educador, como terapeuta, como profissional da área da educação, eu sempre digo: eu não sou responsável pelas suas dores, mas mediante o contexto que você vive, mediante a vida que você leva, mediante toda a situação, por mais que você viva esse contexto, ainda há possibilidades e oportunidades de transformar a nossa vida, porque você não é a sua história. Você faz parte de um processo, de uma história que pode ser transformado a qualquer momento.